Queridos, Deus tem uma palavra no nosso coração. Abra sua Bíblia aí no livro de Colossenses 1,16. Obrigado. Varão valoroso. Bíblia para nós aí, Demetrios. Colossenses, não tem? Então tem problema. Colossenses 1,16. Depois, 1 Tessalonicenses 5,23. Depois, Lucas 6,45. Amém? Então, Lucas 6,45. Depois em Tessalonicenses 5,23. 1 Tessalonicenses 5,23. 5,23. E Colossenses 1,16. Quem achou, dê a glória a Deus aí. Estamos procurando, né? Bom, amados, Deus tem sido muito bom conosco. Tem sido escandalosamente bom. Deixa eu tirar aqui a nossa máscara. Colossenses 1,16. Lucas 6,45. Posso ler? Vamos lá? Colossenses 1, capítulo 1, versículo 16. Porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestade, tudo foi criado por Ele e para Ele. Amém? 1 Tessalonicenses 5,23. Diz assim: E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E Lucas 6,45 diz assim: O homem bom do bom tesouro do seu coração tira o bem. Tira o bem. Amém? O homem mau do bom tesouro do seu coração tira o mal, porque em abundância do seu coração fala a sua boca, ou a boca fala o que o coração está cheio. Vamos orar? Deus, em nome de Jesus, queremos te agradecer pela tua graça, pelo teu favor, Senhor, sobre as nossas vidas. Te louvamos pela tua presença, Senhor. Te louvamos, Senhor, pela tua majestade, por tudo aquilo que o Senhor fez, por aquilo que o Senhor está fazendo e por aquilo que o Senhor ainda irá fazer. Te damos liberdade, Espírito Santo, para agir em nosso meio. Venha, Senhor Deus, com sinais, prodígios e maravilhas. Derrama, Senhor Deus, o teu Espírito, que a tua unção, que a tua presença, Senhor Deus, venha despedaçar, Senhor Deus, todo o jugo. Deus, derrama, Senhor Deus, da tua glória. Senhor Deus, aquele encontra em nós um coração quebrantado, contrito, que treme da tua palavra. Aquele que adentrou até aqui, Senhor, que veio à tua casa, buscando uma resposta, buscando uma direção, buscando um socorro, veio no lugar certo, porque a tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente no dia de toda angústia. Pai, em nome de Jesus, revela, Senhor Deus, a tua glória, a tua presença e majestade. Nós precisamos de ti, precisamos, Senhor Deus, da tua presença. Fica conosco nessa noite. Nós repreendemos toda ação maligna, toda ação contrária, toda ação do inimigo para paralisar, bloquear, travar, para poder nos afastar daquilo que o Senhor tem preparado para nós. Nós desfazemos, rejeitamos, anulamos na autoridade que é em nome de Jesus. Assim, Senhor, nós nos colocamos em tuas mãos.
e te bendizemos. Em nome de Jesus, amém. Dê uma salva de palmas para Jesus, queridos. Glória a Deus. Ele é digno de honra, de glória, de louvor. O tema da minha mensagem, queridos, é a cura invisível. Eu não sou muito bom de tema não, mas vamos colocar a cura invisível, né? A própria palavra diz: invisível é aquilo que nós não vemos. E nós somos cercados de muitas coisas invisíveis. Por exemplo, o corona, ele é invisível. Nós lutamos com algo que nós não vemos, não estamos vendo, não podemos palpar, mas temos visto os sinais dele, o rastro dele por aí, que ele passou, né? Então, amado, o mundo físico e visível, eles são resultados daquilo que é invisível. Principalmente na nossa vida pessoal. Doenças, nossa postura, as nossas limitações, as nossas atitudes, as nossas dependências, tudo isso são resultados, e muitas vezes, de algo invisível, de algo que acontece no mundo espiritual. Porque tudo aquilo que a Bíblia diz, que tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra é ligado no céu. O que desligarmos na terra é desligado no céu. Então, amados, muitas coisas, atos proféticos, coisas que nós fazemos, legalidades que nós fazemos no mundo físico, que há um respaldo no mundo espiritual. Tudo tem um porquê. Então, amados, em muitos casos nós olhamos para os resultados que estão acontecendo nas nossas vidas e nós não sabemos como mudá-los. Resultados ruins, que muitas vezes são consequências de atitudes ou de coisas invisíveis ou visíveis que nós fazemos e que gerou um resultado no mundo invisível, no mundo espiritual. Por exemplo, às vezes nós queremos mudar o nosso casamento, mas há uma ação contrária, uma ação maligna, por causa de uma reação que nós tivemos. Às vezes nós queremos mudar a nossa vida financeira, ou então a nossa fidelidade, vícios, palavras que foram lançadas, históricos, tudo isso nós gostaríamos às vezes de mudar, mas nós não conseguimos, porque muitas vezes nós não conseguimos, porque são coisas que houve um respaldo no mundo invisível. Ou legalidades que nós tivemos e que nós demos, e mesmo involuntariamente, sem pensar, houve consequências. Então eu quero explicar um pouco melhor. A Bíblia diz, queridos, que é muito claro que os resultados aqui hoje são fruto de coisas invisíveis. Tudo é uma semeadura. Tudo que o homem semear, isso ele também ceifará. Isso não somente no mundo físico, mas no mundo espiritual. Se nós quisermos, amados, mudar alguma coisa, nós precisamos mudar o invisível. E o invisível só muda, querido, espiritualmente, com as armas certas. Precisamos começar a aprender a trabalhar com as armas corretas. Porque aquilo que é invisível, nós não lutamos com aquilo que é material muitas vezes. Então, amados, às vezes nós queremos frutos, e de preferência frutos duros. Às vezes nós queremos pegar as coisas prontas. Às vezes nós queremos pegar as coisas já acabadas. Por exemplo, de uma pessoa, uma irmã que foi lá no pé de cacau, vamos dar um exemplo de cacau, e cria que ali tinha cacau, e quando chegou lá, não tinha cacau, né? Porque às vezes nós queremos pegar pronto, mas mal sabia ela, né? Ela não esperava que uma fruta, ao invés de você pegar ela madura, às vezes quando ela chegou lá, às vezes de vez ela pegar a fruta madura, ela acabou encontrando aquela árvore seca. E nós esquecemos, queridos, que às vezes
que a maioria das vezes o resultado ou o problema não está no fruto, o problema está no invisível. O problema está em algo que nós não enxergamos. O problema não é no animal ou na ave que comeu o fruto, ou no macaquinho que comeu o fruto. O problema está no invisível. E onde está o invisível? Na raiz. Onde os nossos olhos nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos ver, mas sabemos que existe uma raiz que nutre, uma raiz que alimenta, uma raiz que muitas vezes ela imuniza. É essa raiz que ela vai trazer nutrientes, vai trazer todo o alimento que aquela árvore ela precisa para estar viva, para continuar dando frutos. Mas isso é invisível aos olhos nu, fica debaixo da terra. Alguns amados podem pensar isso, pastor, isso daí é bobagem. Não é bobagem, amados. Veja o caso continuando falando sobre as plantas. Para que ela cresça, para que ela reproduza, algo invisível ela está trabalhando, né? Está vendo nutrientes entrando através dessa raiz. Por exemplo, a energia elétrica. Nós estamos vendo a energia elétrica, porém sabemos que aquilo que nós estamos vendo agora é resultado de um trabalho todo lá atrás, começando desde da usina hidrelétrica e das águas e de tanta coisa que acontece por trás, na raiz, para que a luz chegasse até nós, algo invisível aos nossos olhos. Então, amados, se queremos mudar os resultados, precisamos mudar o invisível, ou seja, a raiz do problema. A raiz. Mas, amados, que invisível é esse, pastor? Que invisível é esse? A nossa mente. Que invisível é esse? As nossas emoções. A parte espiritual. Porque nós somos regidos, existe principados e potestades. Há uma luta incessante entre principados e potestades, querido. Há uma luta incessante também na nossa mente, como Paulo diz: o bem que eu quero fazer, esse sim eu não faço, e o mal que eu não quero fazer, esse sim eu faço. Miserável do homem que sou. É invisível, é uma luta na mente, é uma luta no homem carnal, é uma luta no homem, no ser humano. É uma luta desenfreada. E quantas pessoas querem ver a solução em suas vidas, mas estão tendo dificuldades, não estão satisfeitas com os resultados que elas têm obtido, mas não conseguem, queridos, mudar. E por quê? Porque estão presas no invisível, estão presas no mundo espiritual, estão presas, como a Bíblia diz, nas regiões celestiais, no mundo invisível, que nós não vemos com os olhos carnais, mas espirituais. Mas as nossas armas, elas precisam ser poderosas em Deus. Jesus, querido, a Bíblia diz que Ele veio para libertar de todas as amarras invisíveis. Elas são muito reais, querido, e o inimigo de nossas almas, de nossas vidas, sabe e muitas vezes ele conhece como nos prender através dessas legalidades. Ele sabe como nos iludibriar, Ele sabe como nos aprisionar. E muitas vezes alguma área de nossa vida não está dando certo, está aprisionado, está paralisado por causa dessa ação sobrenatural, dessa ação maligna, através de atitudes, de legalidades que nós damos para o inimigo. Algo invisível ou visível. Por exemplo, amados, elas são tão reais. O inimigo nos prende e acaba trazendo
consequências, traumas que provocam muitas vezes comportamentos limitadores. E o que é, pastor, comportamento limitador? A própria palavra diz, nos limita, né? Nos limita, nos paralisa, nos prende. Vou dar um exemplo da Edinalva. A Edinalva não está aqui, vou aproveitar e vou usar ela. Estou brincando, Edinalva estava me assistindo lá. Deus abençoe, um beijo, Edinalva. Mas ela fez uma cirurgia no ombro, por causa de um acidente. E isso causou limitação. Ela tenta levantar o ombro, mas ela não consegue levantar o ombro todo, porque houve um trauma ali. E trouxe ali um comportamento limitador, né? Por causa de um trauma. Por exemplo, eu sofri alguns acidentes de moto, 3, né? Todo mundo já conhece a minha história, mas só para relembrar, quem está me assistindo de repente não conhece. Então eu quebrei a tíbia, quebrei a fíbula, quebrei o tornozelo, o joelho, a bacia, o fêmur, já falei? Já quebrei também. Então me trouxe limitação. Eu preciso hoje usar uma palmilha ortopédica, né? Eu não posso correr como os demais. Eu não posso jogar uma bola como os demais, né? Eu não posso pular como os demais. Até o meu andar ficou um pouco lento, né? Por causa desse trauma, desse acidente que me trouxe limitações. Então, amados, na nossa vida espiritual é a mesma coisa. Feridas nos sentimentos, feridas nas emoções, feridas nas nossas almas. Queridos, isso não é diferente. Pessoas que foram feridas por causa de traição, pessoas que foram feridas por causa de decepção, pessoas que foram feridas por causa de desprezo, pessoas que foram rejeitadas e trouxe feridas na sua alma, e com isso trazendo limitações comportamentais na vida dela, no seu comportamento, na sua maneira de andar, da sua maneira de ser. Pessoas que às vezes a gente fala, viu aquele camarada lá, que camarada esquisito, né? Fica estranho. Outro dia eu passei na escola do Lucas, um calor terrível, um calor, irmão, pensa no calor. E um menino todo fechado, com um jaquetão, com um capuz na cabeça, para não mostrava o rosto, todo dark, né? Até a mão coberta. Eu falei, meu Deus. E aí eu conversando com o Lucas, eu falei, poxa, estranho, né? O menino falou, pai, lá no recreio é a mesma coisa. Ele fica isolado num canto, ele fica fechado, né? As pessoas querem até conversar, mas ele não tem conversa. Então pessoas reprimidas, pessoas retraídas, pessoas recatadas, e muitas vezes por causa de um ferimento. Isso é resultado, queridos. Isso gera feridas na alma e acabam gerando esses comportamentos limitadores por causa de um sentimento diversos. Vamos usar o exemplo do Hitler. Quem não já ouviu falar no Hitler, né? E nós conhecemos ele por aquilo que é bom ou por aquilo que é ruim? Ruim ou bom? Ruim, né? Ruim. Quantas pessoas não morreram? Quantos judeus foram colocados em fila indiana em direção a um forno, o maior forno humano? E eles acenderam o forno e as pessoas iam em direção daquele forno para ser queimadas, vivas. E amados, eu descobri lendo que Hitler na sua adolescência ele foi rejeitado por uma mulher, por uma moça, por uma menina, por uma adolescente. E detalhe, ela era judia. Então aquilo que aquela rejeição, houve um bloqueio em sua mente e acabou se fazendo aquilo que atrocidades, gerando violência. Estava vendo esses dias um documentário
uma entrevista, né, eu esqueci o nome do entrevistador, ele é famoso, sempre um jornalista, muito legal, eu gosto de assistir ele, dele entrevistando um serial killer, que ele matava mulheres, com atrocidades. Por quê? Porque ele foi rejeitado pela sua mãe quando era novo, e quando ele via qualquer mulher, ele via a figura da mãe naquela mulher, e ele cometia atrocidades com as mulheres. Então, pessoas que foram machucados, pessoas que foi gerado ferida na sua alma e não houve cura, não houve uma cura, não conseguem mais essas pessoas não conseguem mais se relacionar, essas pessoas elas começam a dizer, eu nunca mais, essa pessoa nunca mais vai entrar na minha casa, ou nunca mais entra ninguém na minha casa, ou eu nunca mais vou abrir meu coração para ninguém, ou eu nunca mais vou frequentar uma igreja, eu nunca mais vou abrir o meu coração para um líder, eu nunca mais vou abrir o coração para um pastor, porque foram feridos, da mesma maneira que ele foi ferido, ele fere. Há pessoas que não querem mais se relacionar efetivamente com alguém até do sexo oposto, porque aquela pessoa que tinha, que era do sexo oposto, o machucou, o aprisionou nos sentimentos, o traiu, e muitas vezes ele fala, então não vou mais me relacionar com alguém do sexo oposto, e começa a se relacionar com pessoas do mesmo sexo, por uma paralisia, por um trauma, que gerou um tempo atrás. Na verdade, amados, você construiu um comportamento limitador, e eles são causadores, queridos, da destruição de muitos relacionamentos, e este comportamento que tornam essas pessoas estranhas, essas pessoas ficam caladas, essas pessoas se tornam introvertidas, essas pessoas se tornam pessoas tímidas, que impede muitas vezes de elas ter um bom relacionamento, impede de ter outros relacionamentos afetivos, impede de ter outros relacionamentos conjugais, impede de ter relacionamentos profissionais, impede de ter relacionamentos, às vezes até de arrumar um bom emprego, porque não consegue se relacionar. Pessoas que agem mediante uma emoção, uma carga de emoção, e matam por amor, matam por raiva, matam por ódio, matam por vingança. Pessoas que mesmo largando de fazer coisas más, ainda continuam opressas, ainda continuam oprimidas, ainda continuam escravizadas, ainda continuam bloqueadas. Eu conheço pessoas que por causa de um bloqueio na adolescência, hoje já tem 80 anos de idade, e nunca mais se relacionou com ninguém. Ficou traumatizada, paralisada, paralisou um sonho. Qual é a mulher que não tem um sonho de casar de véu e de grinalda? Apesar que esse sonho está meio que saindo de moda, né? Mas a grande maioria das mulheres tem um sonho de ter filhos, tem um sonho de casar de véu, de grinalda, tem o sonho de ter o dia da mulher, tem o sonho, né, de poder amamentar. E queridos, esse sonho foi jogado por água abaixo, esse sonho foi paralisado por causa de uma ação limitadora na vida dessa pessoa. Então, amados, são enfermidades na alma. São enfermidades na alma. Primeiro passo, querido, para livrar-se deste comportamento limitador: reconheça que você tem esse problema. O primeiro passo é reconhecer.
Porque enquanto nós ficarmos fugindo da situação, enquanto nós ficarmos negando, nós não conseguiríamos obter o êxito. Amados, segundo passo, busque ajuda. Muitas vezes essas pessoas, elas são introvertidas, elas acabam se escondendo, elas acabam se enclausurando, elas acabam entrando num ostracismo, e ela não consegue progredir, ela não consegue avançar, porque ela começa a desconfiar de tudo e de todos, não consegue confiar, porque quando ela confiou, ela foi bloqueada, ela foi decepcionada. Terceiro passo, creia que em Jesus, entregue o seu caminho a Ele. A Bíblia diz, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, nesses dias nós vamos estar aqui orando ao Senhor, para libertar o mundo, libertar você, libertar aquele que precisa, nós deste mundo invisível, que nós não vemos, e esse mundo invisível, só há libertação, querido, com algo espiritual e invisível. Então, amados, libertar, o Senhor, Ele quer nos libertar, a nossa alma, o nosso espírito, as nossas emoções, quer libertar as nossas mentes, que muitas vezes estão aprisionadas. Então, amados, pense nisso, porque algumas coisas não mudam na sua vida, porque parece que cada vez você dá voltas, muitas vezes parece que você anda e dá volta em círculos. Por isso que parece que quanto mais você se esforça, menos você consegue alcançar o êxito. Parece que está bloqueado, parece que há alguma coisa na sua vida que está travada, está aprisionado, parece que nada dá certo. Nas suas emoções você não consegue atingir o êxito, na sua vida sentimental, na sua vida profissional, parece que está tudo travado, querido. Muitas vezes é uma guerra mesmo no mundo espiritual, querido, nas emoções, há uma guerra na legalidade, há uma ação maligna, querido, para impedir de você vencer. E precisa haver um trabalho de libertação, precisa haver, querido, um período de cura em algumas áreas da sua vida. É por essas coisas, queridos, que muitas vezes o inimigo aprisiona no mundo invisível. E como nós vamos fazer isso? Quarto passo, precisamos trazer a memória de onde começou. A Bíblia diz, trazei à memória aquilo que te traz esperança. O Senhor, Ele quer que nós voltemos e nos lembramos de onde que começou tudo aquilo. Qual foi a palavra que foi lançada? Qual foi o sentimento de rejeição? Qual foi a situação, a porta que se fechou? Algo que aconteceu, onde nós precisamos trazer a memória, aonde que começou todo esse problema na sua vida. Quando as portas começaram a travar, as situações começaram a ficar insustentáveis, as brigas não pararam de acontecer, estava tudo muito bom, estava tudo muito bem, mas de repente, por causa daquela situação que aconteceu lá na sala da minha casa, lá na cozinha da minha casa, dali em diante, tudo aquilo começou a ir à tona, as brigas não pararam mais. Houve uma legalidade, houve um ponto de contato, houve um princípio, e essa porta ela não foi fechada. Então nós precisamos trazer a memória, precisamos ver quando que começou, aonde começou. E quinto lugar, precisamos reconhecer que precisamos da ajuda de pessoas, da ajuda uns dos outros. Precisamos, queridos, ter um mentor sobre a nossa vida.
Nós precisamos, querido, vencer a barreira da desconfiança e nós adotarmos e termos um discipulador sobre as nossas vidas, que vai nos direcionar, que vai uma pessoa de Deus, é claro, que vai nos direcionar, que vai nos aconselhar, que vai orar conosco, que vai nos colocar na brecha. Precisamos de um discipulador, de um mentor. Todos nós, ninguém caminha sozinho, queridos. Todo Moisés, todo Josué, ele tem um Moisés sobre a sua vida. Todo Moisés tem um Jetro sobre a sua vida. Todo apóstolo, todo Paulo tem um Timóteo. Todo Timóteo tem um Paulo, né? Então nós precisamos, todo Elias, todo Eliseu tem um Elias. Ou seja, um discipulador, um mentor para direcionar, para ajudar em oração. Então nós precisamos reconhecer. Então, quinto lugar, reconhecer que precisamos de ajuda. E sexto lugar, precisamos orar em nome de Jesus. Porque em João 8,36 diz o quê? O que diz em João 8,36? Vamos ver se vocês sabem. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Livre. Então quem liberta é o Filho. Quem liberta é Jesus. O Senhor, querido, mas Ele precisa, a Bíblia diz que estou à porta e bato. Se você abrir, eu entrarei, cearei com Ele, e Ele ceará comigo. Mas é necessário pedir, querido, é pedir. A Bíblia diz, buscai-me e achareis, batei e abrir-se-vos-á, pedi e recebereis. Porque aquele que pede recebe, o que busca encontra, o que bate se abre, diz a palavra. Mas nós precisamos ir até Jesus. Muitas vezes ficamos acuados, muitas vezes ficamos intimidados, muitas vezes nós, por causa do inimigo, lança no nosso rosto, você fez assim, assim, assado, você pecou, você fez aquilo outro, você falou de fulano, e agora você acha que merece a justiça de Deus. A Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia de Deus. Querido, se Jesus, Ele me perdoou, querido, o próprio Barrabás, que aquela cruz não era para Jesus, aquela cruz era para Ele, não tinha as medidas de Jesus, tinha a medida dele, querido, e Barrabás representa a mim, Barrabás representa você, que não merecíamos, querido, mas o castigo que nos traz a paz, Ele levou sobre Ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Cada pisadura de Jesus, aquele sangue que foi vertido na cruz, aquele sangue que foi cravado com uma coroa de espinhos, que foi escorrendo pelo seu corpo, cada pisadura, não com os seus pés cheio lameado de sangue, cada vez que Ele colocou as suas mãos, quando caiu, querido, aquele sangue, Ele derramou por mim, por você, para te purificar, para nos purificar de todo pecado, de toda injustiça, de toda calúnia, Ele levou sobre si. A Bíblia diz que nele nós somos justificados, nele nós fomos redimidos, comprados, nele nós fomos santificados, queridos. Porque pela graça sois salvos. Diga assim, pela graça sou salvo. É pela graça, queridos. A graça, ele é um favor imerecido, nós não merecemos. A Bíblia diz que ainda que nós dessemos o corpo para ser queimado, pode desligar lá, vai. Ainda que levássemos o corpo para ser queimado, sem amor,
nada nós seríamos. Não adiantaria de nada as nossas obras. Não adiantaria de nada qualquer coisa que nós fazemos para Deus ou para o próximo, no caso, se não fosse a graça, o favor imerecido, que nenhum de nós aqui pode ser o mais santo que for aí, o que acorda e ora 3 vezes ao dia, o que vai de joelho até o cubatão, não importa, querido, o que você faz, querido, ainda não é nada perto daquilo que Jesus fez na cruz do Calvário. Nós nunca poderemos pagar Jesus por aquilo que Ele fez. Ainda que você fosse bispo, a ser bispo, apóstolo, semi-santo, semi-serafim, querubim, meu irmão, ainda era insuficiente. Jesus levou, pela graça somos salvos. Então, amados, 7ª coisa, para que nós possamos alcançar a libertação desses traumas, libertação dessa ação limitadora nas nossas vidas, você precisa fazer a confissão. Você precisa confessar. Confesse. 8ª, perdoe o causador das feridas. Você precisa liberar perdão, querido. E amados, ainda que seja você, porque há pessoas que têm essa síndrome de autocomiseração, acha que ele não é capaz, acha que aquilo que ele fez é imperdoável, acha que aquilo que ele fez que não tem mais jeito, que agora o destino dele é para o inferno, e ele não consegue nem ao menos se perdoar. Ele não consegue se perdoar. Ele mesmo se culpa a todo momento. Então, querido, você precisa liberar perdão. Perdoe. Perdoe. Não importa aquilo que fizeram por você, querido, para você. É necessário, querido, nós liberarmos perdão, porque se nós não perdoamos, nós ficamos presos no mundo espiritual com essa pessoa. Então o Senhor está dizendo para você: perdoa, irmão. Olha para o teu irmão e diga assim: ó, perdoa. Só para que ela entenda e se convença, diga assim, fala assim para ele: perdoa, vai. Fala assim: perdoa, vai. Você que está nos assistindo aí, olha para o seu irmão aí no sofá da sua casa, diga para ele: está na hora de perdoar, hein? Olha Jesus falando: está na hora de perdoar, hein? Está na hora de perdoar, Demetrios. Amém? Fala, Jesus, fala, mas fala baixinho, né? Então, queridos, no lugar para alcançar uma libertação, temos que aprender a tomar decisão em conformidade com a palavra de Deus. Preciso me encher do invisível com a palavra da verdade. Precisamos conhecer primeiro essa verdade, para que eu possa me encher da palavra da verdade. A Bíblia diz, querido, que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à tua direita, e tu não serás atingido. Aquele que crê no Senhor Jesus será salvo, tu e tua casa. É promessa. E quando nós oramos em cima da promessa, e quando nós oramos em cima da palavra, querido, isso é fazer prova do Senhor. É dizer para o Senhor a própria palavra. Quando Salomão ele edificou o templo do Senhor, ele falou assim como estava escrito: quando a glória da segunda casa foi maior do que a primeira, e a oração dos filhos foi baseada em cima daquela oração em Esdras, que foi edificada, que foi escrita, que foi compilada.
Então, amados, só que nós precisamos conhecer. E a partir do momento que nós começamos a conhecer essa palavra ela se torna vida, e aquilo que é invisível, querido, com a palavra, começa a te encher daquilo que é invisível, começa a te encher daquilo que é poderoso, começa a te encher daquilo que é de Deus, começa a te encher do Espírito Santo, queridos. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. É um texto que todo cristão precisa conhecer. Todo cristão. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade, querido, é pegar o visível e colocar do invisível, que é a nossa mente, que é o nosso espírito. Mas hoje, querido, Deus, Ele vai começar uma nova história. Deus vai fazer coisas grandes em sua vida. Deus vai quebrar correntes. Deus vai quebrar julgos. Deus, nessa noite, Ele te trouxe aqui, querido, porque Ele tem algo para fazer na sua vida. Deus vai quebrar toda maldição. Deus vai quebrar toda maldição hereditária. Deus, nessa noite, vai quebrar todo o trauma. Deus vai quebrar agora toda paralisia. Deus vai quebrar agora toda ação limitadora na sua vida. Aquilo que você não conseguia, aquilo que te paralisava, aquilo que te bloqueava no mundo físico, no mundo espiritual. Deus, Ele vai transformar nessa noite. Mas você precisa tomar posse, querido. Eu queria que vocês apagassem, pode apagar as luzes nessa noite.